Como vocês sabem, ontem à noite, Trump ordenou o bombardeio de 3 instalações nucleares iranianas, e isso marcará o início da Terceira Guerra Mundial. Então, eu tenho boas e más notícias. A má notícia é que agora estamos nos aproximando do fim do mundo. A boa notícia é que, nesta manhã, vou contar a vocês como o mundo vai acabar. Então, vou olhar para frente e fazer a pergunta mais crucial. Desta guerra que está por vir, a questão é, os Estados Unidos vão usar tropas terrestres? E como já discutimos muitas vezes em vídeos anteriores, se os Estados Unidos usarem tropas terrestres, então eles vão perder. Essa guerra marcaria o fim do Império Americano e provavelmente desencadearia a Segunda Guerra Civil Americana. E eu acho que a maioria das pessoas concordaria que usar tropas terrestres seria um desastre para os Estados Unidos e que os Estados Unidos deveriam evitar o uso de forças terrestres ao máximo. Dito isso, vou usar a teoria dos jogos para explicar o porquê. Eles ainda assim vão usar tropas terrestres contra o Irã, mesmo sendo uma ideia realmente ruim. Na verdade, seria uma catástrofe. Certo, então vamos fazer uma análise pela teoria dos jogos. Na teoria dos jogos, analisamos os diferentes jogadores. Aqui seria o Irã, Israel, os Estados Unidos. Fazemos 3 perguntas. A primeira pergunta é, como eles próprios percebem o jogo? Que jogo eles estão jogando? Como eles se veem? Como eles veem seus papéis nesse jogo? Essa é a primeira grande pergunta. A segunda grande pergunta é, quais são os interesses deles? Quais são suas motivações? O que eles estão tentando alcançar? Quais são seus objetivos? E a terceira grande pergunta, então, é, dado o papel deles e seus interesses, qual é a estratégia ideal para tentar alcançar seus objetivos? Certo? Então, com base nessas 3 perguntas, vamos analisar como Irã, Israel e Estados Unidos vão jogar esse jogo nesta guerra. Certo? Então, o Irã provavelmente é o mais fácil de analisar. Então, o que acontece com o Irã? O Irã vê esta guerra como uma oportunidade para alcançar objetivos estratégicos nacionais realmente importantes. O primeiro é criar unidade nacional e legitimar ainda mais a autoridade do regime. Como você sabe, por causa das sanções, da má gestão e da corrupção, esse regime no Irã não é muito popular. Mas se os americanos vierem invadir, derrubar o regime e semear o caos e a destruição, então o povo vai se unir firmemente ao governo, seja qual for o governo. Além disso, os iranianos veem isso como a melhor oportunidade em muito tempo para finalmente destruir a presença americana no Oriente Médio, forçando os americanos a um atoleiro do qual não conseguem se livrar. Como discutimos muitas vezes, problemas de abastecimento no Irã serão um grande problema para os militares americanos. Eles conseguem entrar, mas vai ser muito difícil para eles saírem. E o terceiro interesse estratégico nacional é criar legitimidade global derrotando os americanos, certo? O regime xiita está tentando ser o líder do movimento muçulmano global. E se eles conseguissem derrotar os americanos no Irã, então se tornariam os líderes de fato de todos os muçulmanos do mundo, superando a Arábia Saudita. Então, esses são os 3 principais interesses estratégicos nacionais do Irã. E agora a pergunta é, como o Irã forçaria os americanos a invadir? Qual seria a estratégia ideal nesse sentido? Porque, lembre-se, os iranianos não vão conseguir vencer os americanos em uma guerra convencional. Eles não têm a tecnologia, não têm as armas, não têm o financiamento que os americanos têm. Então eles vão ter que prender os americanos no Irã, cercá-los, cortar suas linhas de suprimento e forçar uma rendição negociada. Essa é a estratégia ideal dos iranianos. Então, por que os americanos seriam atraídos a atacar o Irã nos termos do próprio Irã? Bem, existe um conceito na geopolítica, na ciência política, chamado de escada de escalada. A ideia da escada de escalada é que, antes que uma guerra total possa começar, precisa haver um certo processo de escalada. E nessa teoria, os americanos têm algo chamado domínio da escalada, o que significa que os americanos sempre podem optar por usar armas nucleares se sentirem que estão perdendo essa guerra. Eles são a potência hegemônica. Eles são a potência hegemônica global e os iranianos são o lado mais fraco. Então, em teoria, o que ensinam em ciência política é que o hegemon tem a vantagem do domínio da escalada.
O que quero mostrar para vocês hoje é que, na verdade, essa teoria não funciona muito bem porque o domínio da escalada, na prática, te força a reações que podem ir contra seus próprios interesses. Então, deixe-me usar uma metáfora. Vamos supor que há um valentão no colégio e ele vem intimidando as pessoas há 1 ano. E ele é o maior cara da escola. Ele é realmente maldoso e todos têm medo dele. Ele tem fama de ser um brutamontes e é por isso que consegue fazer o que quer. Agora, digamos que você, que tem metade do tamanho dele, queira começar uma briga com ele. Bem, você pensaria que isso seria uma desvantagem para você, mas um elemento que você tem nessa briga é que pode controlar os termos do confronto. Você pode calibrar suas ações para provocar respostas que prejudiquem o valentão. Ok, o que quero dizer com isso é, se o valentão te der um soco, bem, você tem opções. Você pode escolher ir até o diretor, pode escolher não fazer nada, ou pode escolher revidar. Certo, você tem algumas opções. Mas se você der um soco no valentão, o valentão, na verdade, não teria outra escolha a não ser te revidar. Se ele recuar, se ele ceder, então ele perde toda a credibilidade na situação. Então ele realmente não tem escolha a não ser te revidar, e te revidar mais forte do que você bateu nele. E o que isso significa é que existem maneiras de você calibrar seu ataque para que o valentão fique encurralado. Certo, então, por exemplo, você pode falar algumas coisas ruins sobre ele pelas costas, e então ele responde. Enfim, a questão é que, mesmo que o valentão seja supostamente o jogador mais forte, ele é forçado por sua reputação a responder de uma maneira que você pode controlar e calibrar. Mesma situação aqui com o Irã versus os Estados Unidos. Os Estados Unidos são um hegemon global. Se o Irã fechasse o Estreito de Hormuz, se atacasse a Arábia Saudita, se atacasse bases americanas no Oriente Médio, então os americanos precisariam responder de uma forma que demonstrasse domínio na escalada. E assim, ao provocar os americanos de maneira lenta, metódica e constante, de um jeito que pareça justo e razoável, o Irã pode, aos poucos, forçar os americanos a evitarem o Irã. É um processo gradual, mas os iranianos podem fazer isso. Lembre-se, foram os americanos que lançaram o primeiro ataque contra os iranianos. E assim, os iranianos agora podem calibrar a resposta para lentamente prender os americanos no Oriente Médio. Então, da perspectiva iraniana, a estratégia final é forçar os americanos a usarem tropas terrestres para invadir o Irã. E eles podem conseguir isso calibrando cuidadosamente as respostas de uma forma que force os americanos a responderem de maneira mais severa, até que finalmente a única opção realmente seja usar tropas terrestres. Esse é o estudo de caso iraniano. Agora, vamos olhar para os israelenses. Os israelenses e os americanos parecem ser aliados nesta guerra, mas a realidade é que americanos e israelenses têm interesses divergentes. A América é a hegemonia global, portanto quer ser capaz de equilibrar as forças no Oriente Médio. Sim, apoia Israel neste momento, mas se Israel se tornasse poderoso demais com o tempo, então os americanos começariam a apoiar a Arábia Saudita, Turquia e Egito. Os americanos precisam manter o equilíbrio de poder no Oriente Médio. Os israelenses, por outro lado, querem ser a hegemonia dominante no Oriente Médio. Existe algo chamado Projeto da Grande Israel, que, em certos círculos em Israel, é uma ideia extremamente influente. E a ideia é muito simples. Eles acreditam que, na Bíblia, Yahweh, o Deus deles, deu a terra prometida a Abraão. Isso é uma aliança. A terra prometida, porém, se estende do Nilo ao Eufrates. Basicamente, todo o Oriente Médio deveria ser o que Yahweh prometeu a Abraão. E há uma facção fanática dentro do governo israelense que busca conquistar a terra prometida. E claro, se esse fosse o caso, então os principais adversários desse projeto não seriam os iranianos ou os sauditas. Na verdade, seriam os americanos. Porque para realizar o projeto de Israel, o projeto do Grande Israel, Israel precisa remover os Estados Unidos do Oriente Médio. Então, como Israel pode fazer isso? Bem, digamos, apenas hipoteticamente falando, que os americanos invadissem o Irã com tropas terrestres. E eles ficam presos lá por anos e anos, sem chegar a lugar nenhum. Agora, o Império Americano entra em colapso. O povo americano se revolta contra a invasão do Irã. Eles se recusam a servir. Eles queimam seus cartões de alistamento, como fizeram no Vietnã. Há um caos civil.
está surgindo uma guerra civil nos Estados Unidos. E agora o exército americano é forçado a recuar do Oriente Médio. O que aconteceria nessa situação? Bem, no momento em que o Império Americano morre, nasce o Império de Israel. Por quê? Porque controlar o Oriente Médio, o exército americano controlando o Oriente Médio é chamado de CENTCOM, Comando Central. Eles têm bases, têm armas, têm soldados. Se a nação americana recuasse do Oriente Médio, isso não significaria que o exército americano iria embora. Tudo o que isso significa é que o exército americano agora seria absorvido pelo Estado-nação de Israel, tornando Israel o hegemon de fato do Oriente Médio. Esse é o plano de longo prazo de Israel. Não adianta absolutamente nada para Israel derrotar o Irã. Eles precisam derrotar tanto o Irã quanto os Estados Unidos. A melhor maneira de fazer isso é envolver ambos em uma guerra que destrua os exércitos das duas nações. Essa é a estratégia ideal para Israel. E isso exige que os israelenses convençam os americanos a usar tropas terrestres para invadir o Iraque. Esse é o estudo de caso de Israel. Agora, vamos olhar para os Estados Unidos. Obviamente, os Estados Unidos não querem usar tropas terrestres, porque no momento em que americanos começarem a morrer no Oriente Médio, no momento em que instituírem um alistamento obrigatório, isso vai criar um caos nos Estados Unidos. As pessoas vão protestar, as pessoas vão se revoltar. Politicamente falando, será um atoleiro. O que o Império Americano quer fazer é usar bombardeios, propaganda e financiamento. E isso é algo que discutimos no último vídeo para derrubar o regime iraniano, o Ayatollah e seus mulás, e instalar um regime mais amigável que eles possam controlar. E dessa forma, eles podem controlar todos os recursos, o petróleo do Oriente Médio e também controlar o comércio global. E eles precisam fazer isso como uma resposta à invasão da Ucrânia por Putin, que realmente colocou o Império Americano em desvantagem. Então, essa é a estratégia ideal do Império Americano: derrubar o regime com o menor número possível de baixas. De preferência através de bombardeios, ataques de decapitação, assassinando o Ayatollah, estratégias de forças especiais, basicamente. Mas a pessoa que lidera o Império Americano agora é Donald Trump. E se olharmos para o que ele quer? Na verdade, não é. Na verdade, é diferente do que o Império Americano quer. Vamos nos fazer uma pergunta. Que jogo Donald Trump está jogando? Ele realmente se importa com o Irã? Ele realmente se importa com o Oriente Médio? Ele realmente se importa com Israel, o sionismo e o projeto da Grande Israel? Minha aposta é que ele não se importa. O que importa para ele é manter sua autoridade política e poder dentro dos Estados Unidos. Ele também se importa em destruir a elite global que, em sua mente, o roubou do poder em 2022. Lembre-se, para Trump, as eleições de 2020 foram roubadas dele. É algo sobre o qual ele tem sido categórico nos últimos 4 anos. Na verdade, ele insiste nisso. Então, ele quer se vingar da elite global que roubou a eleição americana dele e também quer garantir que permaneça no poder. Isso significa destruir a elite global e o Império Americano. Então é realmente uma luta entre o America First, representado por Donald Trump, e o Império Americano. Agora, você pensaria que essa guerra entre o povo America First e o Império Americano significaria que Donald Trump não usaria tropas terrestres no Irã. Mas qual a melhor maneira de destruir o Império Americano do que dar a ele tudo o que deseja? Qual a melhor maneira de destruir o Império Americano do que torná-lo arrogante e dando a ele tudo o que quer e colocando-o em uma situação da qual ele não pode sair vitorioso, certo? Então, a ideia é a seguinte. A ideia é que, a princípio, Donald Trump vai parecer querer uma mudança de regime no Irã e ele pode até mesmo enviar tropas terrestres. Mas, à medida que o povo americano começa a protestar, à medida que há violência e conflitos civis dentro dos Estados Unidos, à medida que soldados americanos começam a morrer no Irã, à medida que a economia global entra em colapso, então Donald Trump vai querer mudar de ideia, certo? Mas o Império Americano está totalmente comprometido em vencer essa guerra. Ele está apostando tudo. Recusa-se a se render. E agora surge um conflito entre o Império Americano e o America First. E Donald Trump agora pode agravar essa tensão ao se posicionar ao lado da política América em primeiro lugar, em detrimento do Império Americano. E isso levará a uma guerra civil.
E você poderia pensar que isso é algo ruim, mas uma guerra civil e uma guerra impossível de vencer no Oriente Médio irão aumentar consideravelmente o poder. Donald Trump tem autoridade suficiente, tanta que provavelmente conseguiria conquistar um terceiro mandato. Ok, então é realmente interessante porque todos os três principais participantes, Donald Trump, Israel e Irã, querem que os Estados Unidos usem tropas terrestres no Irã para seus próprios fins egoístas e individualistas. E é por isso que acredito que tropas terrestres acabarão sendo usadas no Irã. E eu acho que o que vai acontecer é que, basicamente, os três atores, Irã, Israel e Donald Trump, conseguirão exatamente o que querem. Israel será capaz de expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio e se tornar o Império de Israel. O Irã unirá o mundo muçulmano em torno de sua liderança. E Donald Trump provavelmente conseguirá seu terceiro mandato. Certo, é isso que eu vejo como o resultado desta guerra. Agora, isso levanta muitas perguntas, certo? Quero dizer, se Israel se tornar o grande Israel e se tornar o Império de Israel e dominar o Oriente Médio, controlando o petróleo e o comércio, então o mundo não se uniria contra Israel? E, infelizmente, isso faz parte do plano, isso faz parte da profecia. Certo, e isso é algo que vamos discutir no próximo vídeo. Porque usar apenas a teoria dos jogos não é suficiente. Não é suficiente para explicar completamente, para entender o que está acontecendo no Oriente Médio. Para entender melhor o que está acontecendo no meu próximo vídeo, vou explicar para vocês os ideais religiosos, as obsessões religiosas que estão impulsionando esta guerra no Oriente Médio. Vou explicar para vocês a ideia de escatologia, que significa o entendimento de como o mundo termina. Basicamente, todos os principais atores desse jogo, Irã, Israel, até certo ponto. Os Estados Unidos, os sionistas cristãos nos Estados Unidos, veem essa guerra no Irã como o cumprimento de uma profecia bíblica. Eles realmente veem isso como o fim do mundo. E é por isso que essa guerra é tão assustadora para todos nós. Então, no meu próximo vídeo, vou revelar para vocês as dimensões religiosas dessa guerra. Ok, alguns outros pontos antes de eu concluir este vídeo. Alguns de vocês entraram em contato após meu último vídeo e disseram que eu não deveria revelar minhas informações públicas. Eu não deveria e nem colocar minha família na frente da câmera, e vocês estão absolutamente certos. Refletindo sobre isso, quero agradecer a todos que expressaram suas preocupações. Sinceramente, tudo isso é novo para mim. Eu era professor do ensino médio, ensinava meus alunos e agora sou famoso na internet. E todo mundo está olhando para mim em busca de alguma orientação sobre essa questão entre EUA e Irã, guerra. E me sinto lisonjeado, mas também estou sobrecarregado com tanta atenção. Sou um educador. Quero continuar educando as pessoas sobre como essa guerra vai se desenrolar, para que vocês estejam mais bem preparados. Vejo isso como minha missão. E por isso vou continuar fazendo vídeos. Vou continuar, à medida que essa guerra avança, explicando para vocês, usando teoria dos jogos, como essa guerra pode se desenrolar. Mas agora entendo que a internet pode ser um lugar assustador, louco, insano. Então vou ter que ser muito mais cuidadoso com o meu perfil público. E vou ter que ser muito mais cuidadoso em proteger minha família. Ok, então vou continuar fazendo vídeos, mas peço desculpas se você entrar em contato e eu não responder. Quer dizer, estou me sentindo sobrecarregado neste momento. Peço desculpas se você entrar em contato para tomar um café e eu não puder atender novamente, pois meu foco agora é estudar esta guerra, tentando entender o que está acontecendo. E farei o possível para explicar e esclarecer o que está acontecendo. Ok, então vejo todos vocês na próxima vez. Adeus.